queridas, boa noite. Que distanciamento. Não é o meu estilo nem o de Jesus. Eu falei já para o Silvano, ó, Jesus beijava e lavava a pé. Esse negócio de ficar distanciado não é muito com a gente. Mas é um ensino, né? A gente aprende que o amor de Deus ele não depende de abraço nem de beijo. Depende do poder do Espírito de Deus em nós. E a gente sabe que, como luz, aonde a gente está, a luz irradia a vida de Cristo. Aonde a gente está, a gente traz sabor para a vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque não precisamos do abraço para gerar o amor. O amor está em nós, através de Jesus Cristo. E aonde a gente está, o amor é abundante. Bendito seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando as experiências. E eu agradeço muito a Deus por essa igreja intercessora, por essas mulheres, desculpem os homens, mas eu agradeço pela intercessão, pelo jejum, e eu sei que vocês cooperaram muito para que toda a luta que começou na minha vida, dia 23 de novembro, ela fosse mesmo aplacada de uma forma extraordinária. E eu quero, assim, passar o testemunho para vocês, porque vocês sabem daquilo que ocorreu com o pastor Alfredo, que foi o câncer, que apareceu de uma forma muito espantosa, né? E milagrosa, porque os médicos ficam espantados de ver como que ele teve sintomas de um câncer de pâncreas com um tumor de 2 centímetros encapsulado. E, na verdade, ele não estava na cabeça do pâncreas, ele estava numa veia à porta. Então, foi assim uma coisa, um mistério muito grande. Mas eu quero compartilhar com vocês o que é o poder de Deus e como a gente enfrentar as aflições. Como vencer as aflições. Eu quero dizer para vocês que eu gemi e eu fiquei mesmo, sofri muito, mas nesse gemido e nesse sofrimento eu pude ver realmente o poder de Deus, porque o que o Senhor me ensinou é que a voz dele é poderosa. A voz do Senhor é como um trovão. E eu não permiti que o gemido da minha alma, a tristeza que eu estava passando, que era real, que ela fosse e falasse mais alto do que a voz de Deus no meu coração. Quando eu fiquei sabendo, porque o Salmos 29 vai falar sobre isso, depois eu posso mencionar de novo. Quando eu fiquei sabendo desse câncer, realmente choramos e gememos a morte de uma pessoa que poderia ir a qualquer momento por causa da gravidade da enfermidade que apareceu, né? Os irmãos acompanharam, a Deise foi passando o relatório para vocês, então não quero me delongar nisso. Mas, assim, 20 de novembro ele interna, 22 de novembro ficamos sabendo do tumor, 23 de novembro, meio-dia ficamos sabendo do tumor, no domingo, na segunda-feira, dia 23, na hora do almoço, ele estava sendo internado no 9 de julho, com o melhor médico, com tudo preparado, porque Deus abriu as portas de uma pessoa que havia desistido da cirurgia, e nós ligamos para o Dr. Marcel, ele retornou para nós, ele é uma pessoa que demora 6 meses para atender, e para se marcar uma cirurgia. Nós ligamos, ele retornou e disse, olha, eu tenho uma vaga amanhã, porque uma pessoa desistiu, então, eu posso fazer, e se fosse meu pai, eu operava imediatamente, quando o meu genro compartilhou com ele a gravidade. Então, 24 horas, o Senhor foi fazendo uma coisa assim que a gente não estava entendendo. Um dia ele está com câncer, no outro dia, 23, ele está sem o câncer, porque ele foi tirado, estava encapsulado, uma cirurgia muito longa, e nós, só através do louvor e da adoração, que nós conseguimos vencer. Mas vencemos. No outro dia, 24 horas, ele estava na UTI. Depois de 24 horas, ele estava no quarto, não sentiu uma dor. Não sentiu absolutamente nada. E foi, assim, uma coisa extraordinária. Então, todo esse sofrimento e esse gemido que eu estava ali passando, ele não era mais forte, mais alto do que a voz do Senhor. Isso é uma coisa que eu quero que você marque na sua vida. É uma revelação que o Senhor me trouxe. A voz do Senhor é soberana. Salmos 29. A voz de Deus é soberana. A voz do Senhor
ela se ouve sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros dos Líbanos e faz saltar como bezerro. E é a coisa, a voz do Senhor é soberana. E depois você vai ler esses salmos. E é isso que o Senhor quer que você grave como a primeira lição de como passar pelas aflições e como vencê-las. Porque toda aflição que a gente passa tem um propósito de Deus. E o propósito está aqui escrito em 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Esse é o desígnio da aflição. Esse é o propósito de Deus das aflições que passamos. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. Então, esse lugar, a terra onde nós estamos, por causa do pecado, por causa do nosso corpo do pecado, porque estamos ainda nessa condição, a gente ainda tem muita aflição. E vamos passar por muitas aflições. Jesus falou, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então, a gente percebe que o sofrimento faz parte da vida, né? O neném nasce chorando, não nasce rindo. Eu falei, eu acho que eu nasci dando risada. Todo mundo fala, pastor, eu acho que você nasceu dando risada. Porque você é muito alegre, o Senhor te deu um espírito de alegria, louvado seja o Senhor por isso. Eu acho que você não chorou, não, mas é difícil porque tem que nascer e chora, acho que por causa de ter que dar a primeira respirada, é isso, doutora? Então, dói para respirar, dói para respirar, dói para viver. Então, a gente geme mesmo aqui. Mas o Senhor disse que isso tem um propósito. E se nós não entendermos o propósito, nós vamos ficar empacadas nas nossas lutas, vamos ficar empacadas nas nossas dificuldades, vamos ficar empacadas nas nossas aflições e não vamos usufruir do que o Senhor quer fazer. Então, aqui nós vamos ler o desígnio e efeito das aflições. Versículos 16, 2 Coríntios 4. Por isso, não desanimamos. Não desanimamos por quê? Porque nós temos um tesouro em vaso de barro, que os versículos acima estão dizendo que... Eles estão dizendo, é lindo esse versículo aqui, não posso nem ler, porque senão eu começo a pregar. Tribulados, não angustiados. Perplexos, não desanimados. Perseguidos, não desamparados. Abatidos e não destruídos. Então, ele continua o texto dizendo, por isso que nós não desanimamos. Porque nós temos um tesouro. E esse tesouro é Cristo dentro de nós. E esse tesouro faz a diferença dentro de nós. E é Ele que tem que falar alto na hora que estamos passando pelas lutas e pelas aflições. Embora eu tenha passado por esse gemido da enfermidade, esse gemido do hospital, esse gemido dessa surpresa que ocorreu na nossa vida, eu quero dizer para vocês que eu estava como a canção, sobre as águas, eu vou voar. Eu voei, gente. Eu senti realmente que eu fui levada. E vamos ver aqui o texto. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, então a gente vai vendo que o homem vai envelhecendo, e a gente vai vendo tantas coisas acontecendo no nosso corpo, enfermidades e lutas e tudo mais. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A gente pode envelhecer por fora, mas nós estamos sendo renovados por dentro. E é esse renovar que vai nos levar para o céu, para a Nova Jerusalém, onde nós vamos estar eternamente com o Senhor. Então, isso é maravilhoso. Aí, esse versículo, que é do versículo 17, eu sempre li de uma forma assim, né, bem legal, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu sempre li esse leve e momentânea como algo assim imperceptível e rápido. E não foi nada disso que eu passei. Foi muito comprido. E foi muito doloroso. E eu percebi muito. A diferença é que eu voei. A diferença é que o Senhor me carregou. E eu passei por esse tempo e ainda estamos aí no final. Ele já fez uma quimioterapia. Foram vários meses e são 6 aplicações de quimioterapia que fez ele sumir. A quimioterapia faz a pessoa desaparecer. Ela some, ela perde a energia, ela perde a força, ela perde a beleza. Ele falou, estou me sentindo velho. E até minha netinha brincou lá outro dia, ela falou assim, vovô, você é namorado da vovó? Ele falou, eu sou namorado da vovó, então beija ela. Aí a hora que ele foi beijar, eu falei, não beija não, porque você está muito velho. Você não combina com ela. Uma sinceridade paquiderme, né? Ele falou assim... A Maria Fernanda conversando com a gente. Não, vovô, não combina você com ela porque você está muito velhinho, não sei o quê, né? Mas a gente sabe realmente que aquela aparência, a gente vê o milagre de Deus ali, mas são coisas que marcam a vida da gente, né? É um marido
acabando do seu lado. Eu falei, meu Deus, ele vai murchar mesmo? É essa a ideia? Ele ficar murchinho? É aqui o copo mesmo? Obrigada. E a gente tem que ir sabendo que o Senhor está nos carregando. Então, essa nova aflição e esse novo tempo que eu passei de luta, eu realmente me senti carregada. Mas as lutas não pararam nesse processo. Porque assim que nós voltamos para casa, nós chegamos em casa eu saí daqui dia 1º de dezembro, que foi a consulta, né, para começar a quimioterapia dia 17. Bom, dia 16 eu fui sair para caminhar, e eu faço 20 quilômetros de bicicleta por dia. E esse dia eu fui caminhar e eu me distraí na saída do condomínio, levei um tombo, quebrei o punho. Fiquei engessada com a mão direita. E o meu marido precisando de mim. Eu falei, ai, Senhor, que dureza. Eu engessada, passei o Natal engessada, muito difícil para fazer as coisas, tal. Mas nada disso me tirou a alegria de servir, nada disso me destruiu. Foi um abalo, foi uma outra aflição, foi um outro gemido, mas que eu experimentei a voz de Deus, que é poderosa e que me ajuda. Aí ele ia começar a quimioterapia no dia 10 de janeiro. Dia 8, eu atesto Covid dentro de casa. Como que eu ia acompanhá-lo? Esse eu gemi. Eu falei, Senhor, ele vai começar aqui, eu não vou poder ir para o hospital, tive que ficar isolada dentro de casa. Ficamos quietinhos, falamos nada, ninguém ficou sabendo, recebi as orientações do médico, quarto isolado, roupa isolada. Falei assim, olha, pastora, 2 máscaras se você estiver no mesmo ambiente arejado com ele, 3 metros de distância, e nada de contato com ele, porque ele não podia pegar Covid. E não pegou Covid. Meu filho pegou Covid, a Rebeca pegou Covid, o Eliseu pegou, a Juliana pegou, o Eliseu pegou, a Joyce pegou. E a Joyce, como ela havia pego antes, ela foi aquela que cuidou da gente, porque ela podia entrar lá, levar meu marido, e ela que levou ele para a quimioterapia. Ruim ou não isso daí? O dia que teu marido vai começar a quimioterapia, você não pode ir porque você está de braço quebrado e com Covid ainda. Fiquei lá engessada, quebrada no quarto. Mas fui usufruindo ali da presença de Deus e nada daquilo me parou. E aí, estamos aí continuando, ele foi fazendo o tratamento da Covid, dia 22 de março eu completei mais 1 ano de vida, todos os meus anos de vida, que já estão grandes. E dia 26, ele pegou, a última quimioterapia era dia 30 de março, ele falou assim, olha, eu estou me sentindo melhor, eu gostaria muito de sair um pouquinho e ir lá na casa da Deise e do Noidi. É o único lugar que a gente pode ir, nossos filhos falam, só se você for de garagem em garagem, porque vocês têm que ir de máscara e todos protegidos e tal. A Deise também estava bem resguardada. E aí nossos filhos abençoaram e nós saímos então. Quando a gente estava a 40 quilômetros da nossa viagem, nós sofremos um acidente. Capotamos. Perda total. Cabeça para baixo, dentro do carro, com cinto, e nada nos aconteceu. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor falou que nada vai acontecer para nós, e como é que esse acidente aconteceu? Ele falou, aconteceu alguma coisa com você? Eu me comprometo em guardar você. Você é a minha preciosidade, o corpo, o templo do Espírito. As outras coisas a gente pode recuperar, e a gente pode ter. Então, ele me mostrou o amor dele. Então, quando nós tivemos esse acidente, que não é muito conhecido, não falamos para muita gente, minha sogra nem sabe, se ela ver esse vídeo, ela vai saber agora, vocês fiquem sabendo, então, que a gente teve esse acidente, para não assustá-la. Mas, gente, é uma sequência de coisas assim, fortes, não é? Por que eu estou compartilhando? Porque o Senhor falou, nós temos que compartilhar, porque lutas como essas, muitos estão passando na nossa irmandade. Então, leve e momentânea, não é porque vai passar rápido, porque não passou rápido. Nós estamos aí há 6 meses de todo esse evento e todas essas coisas acontecendo, mas a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é algo extraordinário para as nossas vidas. E o Senhor está dizendo, não atentando nas coisas que se veem,
Não fique olhando para a Covid, para o carro que estragou, para a enfermidade que chegou. Não fique olhando para essas coisas, porque as que se veem são temporais. Mas as que se não veem são eternas. O que eu estou gerando em você é algo para a eternidade. É para salvar vidas, é para levantar pessoas. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. Como que nós podemos passar por essas lutas, por essas aflições, por essas dificuldades, com esta presença tão maravilhosa do Senhor. Nós temos um tesouro, e este tesouro diz: eu mudo o quadro da história. Eu mudo qualquer olhar e tudo vai depender dos seus olhos. Vai depender de como você olha. Se você olhar para as coisas temporais, você desiste da vida. E é isso que as pessoas estão fazendo. A maioria das pessoas estão sendo atacadas com as coisas que estão vendo, elas são reais. O Covid é real. Muitas pessoas foram ceifadas nesse tempo, muitos perigos ainda rondam a nossa vida. Essa é uma coisa real, a separação, os temores, tudo isso é real. Mas o Senhor falou, não é para se atentar para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque elas são eternas. E são eternas. E o Senhor diz que Ele quer trazer realmente um peso de glória, quer trazer algo extraordinário para as nossas vidas, quer trazer realmente uma condição de quando nós abrirmos a boca, nós temos uma luz que vai trazer vida para as pessoas que estão em trevas. O mundo está em trevas, o mundo está sem gosto, as pessoas não querem mais viver, as pessoas estão desanimadas de viver. E a igreja de Jesus Cristo está sendo levantada, a igreja de Jesus Cristo está sendo capacitada para ser luz aonde ela for, para trazer entendimento para as pessoas que ainda não compreenderam o Senhor, para as pessoas que ainda não receberam a revelação de Jesus Cristo. Nós temos a revelação, nós temos a saída, nós temos alimento para dar para as pessoas, porque é isso que o Senhor está dizendo. Por isso que nós não podemos olhar para as coisas temporais. O Senhor diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se você tiver um olhar ruim, até a luz que há em ti será trevas, e grandes trevas serão. Grandes trevas é ter a negação de Deus, é não enxergar mais e não escutar mais Deus. Nós precisamos falar para as pessoas que Deus está falando, e Ele continua falando, e a voz dEle é poderosa, a voz dEle é a palavra de Deus, é o verbo, Jesus Cristo encarnado, que nós carregamos. Nós temos a voz de Deus, nós temos a palavra de vitória, nós temos a palavra de ânimo, nós temos a palavra de cura, nós temos a palavra de libertação, e ainda que morra, viverá, porque Jesus Cristo nos garantiu a vida eterna, e a morte não é o fim para nós, a morte é o começo. Bendito seja o nome do Senhor. Nem a morte apavora o cristão. A morte não nos assusta, porque a palavra de Deus diz que Jesus venceu a morte. Então isso é maravilhoso, porque aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, têm a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ainda que a gente esteja no vale da sombra da morte, este mundo é como se fosse um vale da sombra da morte. É ataques de tudo quanto é lado, é o inimigo tentando nos cercar, é o inimigo trazendo o nosso pensamento para as coisas das terrenas, é o inimigo fazendo a gente ficar preocupado com o futuro, quando Deus fala, eu é que sei o futuro que tem e o que penso a vosso respeito. E o que eu penso a vosso respeito, o meu pensamento para você é de paz e não de guerra. Há esperança para o teu futuro. Essa é a voz de Deus. Esta é a voz que nós devemos ouvir dentro de nós, porque essa voz vai iluminar todo o nosso corpo, e nós seremos luz para iluminar aqueles que não estão enxergando isso. O que não dá é para ter uma igreja desanimada, uma igreja afastada, uma igreja apartada, e é a igreja de Jesus que tem poder para vencer, porque Jesus é cabeça da igreja. Ele não é cabeça de pessoas separadas nas suas casas, é cabeça de uma comunhão, é uma cabeça de um corpo que se movimenta. E é neste movimento que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, esta é a maior mensagem que nós temos. E essa mensagem que eu quero trazer para o teu coração, para que você não olhe e não deixe o seu gemido ser mais alto, que os seus suspiros sejam mais altos do que a voz de Deus. Eles existem.
e eles estão presentes, e a gente tem isso, não tem importância eles existirem, mas o Senhor diz que Ele transforma o nosso gemido. É tão maravilhoso olharmos nos Salmos 34:15, na Bíblia, a mensagem, se você tem acesso a essa Bíblia, diz: o Eterno está sempre de olho em seus amigos, seus ouvidos estão atentos a cada gemido ou suspiro. Gemeu, suspirou, Ele já olha para você e já vai imediatamente te socorrer. Então, você já pensou? E aí, o Romanos 8:28, também na Bíblia Mensagem, diz assim: se a algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, tem hora que você fala: ai, não sei nem como orar, não sei nem o que fazer. Não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras. Nossos suspiros sem palavras são transformados em intercessões. É por isso que a palavra de Deus, na versão da Revista Atualizada, diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Então, nós não estamos sozinhas, não estamos sozinhos. Temos um intercessor, temos o Espírito Santo, temos a vida de Deus, temos o poder de Deus, temos a presença de Deus, temos a graça de Deus, a graça que nos educa, a graça que nos ensina como nós devemos passar por cada situação. E nós vamos passar. No mundo vocês vão passar, não vão ficar nelas. Ele nunca disse: no mundo você vai ficar na aflição. Cada uma dessas aflições que eu compartilhei com vocês, eu passei. E estou aqui. Passei, louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer, como Samuel disse ao exército: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Ele é um Deus de guerra, Ele é um Deus que batalha por nós. Então, Ele disse no Antigo Testamento: olha, vocês não vão ter que pelejar, porque a batalha é do Senhor. Continua a mesma coisa. Hoje a nossa guerra não é contra soldados para conquistar terra, mas a nossa guerra é contra o Satanás, o inimigo das nossas vidas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. E nós não podemos nos deixar ser dominadas por esse espírito maligno. Então, eu achei muito legal ontem, quando o Silvano estava falando a respeito dos discípulos que estavam ali, vendo Jesus glorificado na sua maior bênção, na glória, naquela coisa linda. E, Senhor, agora que o Senhor vai resolver o nosso problema aqui de Israel, do governo, eu achei muito legal, porque a gente ainda fica preso às coisas dessa terra. Veja bem, eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo, a gente vai dar um desconto, mas a gente tem o Espírito Santo. E nós não podemos ficar aguardando que alguma coisa nessa terra melhore para a gente poder tomar alguma atitude. É tempo da igreja sair e ser realmente a voz do Senhor. Essa voz poderosa que Ele colocou dentro de nós, para mudar o curso das vidas, para mudar o sentido da vida das pessoas, e nós anunciarmos Jesus Cristo e dizer: a solução para o seu problema, a saída. Não, mas a pessoa vai morrer, tem morte, mas Jesus disse que a morte Ele venceu na cruz do Calvário. Não é a última coisa. Dói, a morte dói. Meu Deus, a separação. É o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso que a morte é aquela passagem. Jesus fez com que a morte se tornasse uma passagem. Então, nós temos que entender que se o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará, porque não é só porque Ele é nosso pastor, mas porque nós fazemos parte do rebanho dEle. E Deus cuida do seu rebanho. Deus cuida das suas ovelhas. Deus não tira os olhos de nós. Quem cuida de gemidos e suspiros, né? A gente pensa que a gente está suspirando sozinho, gemendo, não. Ele está lá atento. E o Espírito Santo transformando isso numa intercessão, transformando numa oração, num clamor por nós. Então, se nós temos alguém que cuida de nós, Ele está dizendo: agora eu quero que você cuide de alguém. Esse é o propósito da igreja. Ter todas estas bênçãos, porque nós declaramos em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, nós já somos abençoados. Por que o Senhor já nos deu toda sorte de bênção? Justamente para a gente não precisar ficar ali pedindo mais nada, mas agradecendo o que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. E agora, uma vez estas bênçãos sobre nós, nós temos que dar
a bênção para as pessoas, nós temos que abençoar aqueles que ainda não são, que não conhecem Jesus e não sabem ainda que são nossos irmãos. Então, queridas, eu queria trazer esta mensagem para o teu coração, para que os seus gemidos e as suas aflições não gritem, não deixa gritar. Aplaca. A minha filha pregou a semana passada, retrasada, a Rebeca, e ela falou assim que, a respeito dessa experiência, ela compartilhou como ela sofreu essa experiência com o pai, né, na cirurgia, e quando a cirurgia teve que aumentar, e ela estava sendo feita pela robótica, e depois ele teve que abrir, devido ao tumor estar em outro lugar. E ela falou assim que ela não sabia o que fazia, ela escreve as orações. Então, toda oração que ela vai fazer, ela escreve, e ela leu a oração no culto, que a gente não conhecia, né, porque era uma oração dela pessoal, mas ela compartilhou com a gente, foi uma oração assim que a gente ficou muito impactado. E ela falou assim: você transforma a sua dor em oração ou em uma canção, mas não deixa essa dor transformar em gemidos ou aflições. Mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. A gente tem que ir aos pés daquele que pode ouvir a nossa oração. Eu sei que vocês estão sofrendo, muitas podem estar sofrendo um pouco mais, porque estamos no mesmo mundo cheio de aflições. E nós estamos aqui neste tempo exatamente para dizer: nós podemos orar, nós podemos te abençoar. Transforma o teu gemido e a tua aflição numa oração ou numa canção, né? Que é isso que é muito importante. E nós temos realmente entendido que a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará. É uma promessa. A paz de Deus, que sai do nosso entendimento, sai da naturalidade, sai da temporalidade. A grande bênção de Deus é trazer Jesus da eternidade para a nossa temporalidade. E nesse tempo, Jesus nos levar para a eternidade para suportarmos a temporalidade. Então, a paz de Deus, que excede o entendimento, porque é fora da condição humana de raciocínio, de entender o que é essa paz. Essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus, agindo, Deus, ninguém impedirá. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quem está ao nosso redor é o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. E a Bíblia diz: o maligno não te toca. O carro foi, a enfermidade veio, mas o maligno não nos toca. Ainda que a morte viesse para a nossa casa, o maligno jamais ia tocar, porque nós somos de Cristo. Então, é isso que a gente tem que entender. Valor é a nossa vida. O valor que Deus quer trazer para os nossos dias é de relacionamento. O inimigo veio com essa maldição sobre a terra, para colocar as pessoas em isolamento. E muitas pessoas estão muito bem acomodadas, isoladas, porque elas não precisam se relacionar. E isso está trazendo um esfriamento, porque é no relacionamento que nós aquecemos o nosso coração. Quando nós compartilhamos a nossa vida, quando estamos juntos, o Senhor ordena a sua bênção, né? Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali naquele lugar que eles estão juntos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Assim ordena hoje sobre a tua vida a bênção e a vida para sempre. A bênção e o poder da eternidade. O poder da eternidade é aplacar com a temporalidade que nós passamos. Então, não que não doa, não que a gente não passe e não fique com todas estas coisas sobre as nossas vidas, mas nós não ficamos ali travadas, como eu li aqui em 2 Coríntios 4 mesmo, versículo 8, né? Em tudo somos atribulados. Fala a verdade. Não tem sossego, né? Está aumentando a luta, não é? Eu que sou cristã desde que nasci, a gente tinha assim uma lutinha aqui, depois uma lutinha para lá, outra lutinha mais para cá. Agora é assim, o dia todo. Você acaba de ter uma notícia boa, tem uma notícia ruim, acaba de ter uma notícia boa, tem uma notícia ruim, e é uma coisa assim, mas o Senhor está dizendo, nem tudo nós somos atribulados, mas temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ou a gente vai,
usar esse poder, ou a gente vai saber quem nós somos em Cristo Jesus, ou nós vamos nos posicionar neste tempo, que pode ser o último tempo na terra antes da vinda de Jesus Cristo, o tempo da grande salvação, o tempo do grande derramar das chuvas serôdias. Pode ser que ela está aí para chegar, e eu acho que já está chegando um grande avivamento sobre a terra, para a grande colheita que o Senhor vai fazer. Então, quando ele chegar, só vão escutar aqueles que estão em pé. E hoje eu quero que você saia daqui em pé, não prostrada, não ajoelhada, não ali acabada, mas em pé, para ouvir a voz de Deus, em pé para você enxergar o outro, porque prostrado nós não vamos enxergar o próximo, e nós estamos aqui só por causa dos outros. Então nós precisamos aquecer os nossos relacionamentos e não nos entregarmos a este tempo e nos acomodarmos com a pandemia, nos acomodarmos com o afastamento. Ai, está tão difícil, ai, nem vou na igreja, não vou pisar na igreja, porque outro dia eu encontrei uma irmã que chorou, estava no mercado, me abraçou e chorou. Ai, tenho tanta saudade da igreja, puxa vida, mas eu não posso ir. Eu falei, mas o mercado é pior que a igreja, bem. Ou tão perigoso. Então, se você pode ir no mercado, pode trabalhar, pode não sei o quê, como não pode ir na igreja? Veja bem se a gente não está sendo atacado para não ir na igreja. E é na igreja que a gente recebe a revelação de Deus. É na igreja que Deus nos capacita para enfrentarmos as lutas e para salvarmos as vidas. Então, em nome de Jesus, que você fique em pé. Não precisa ficar, eu estou falando, fique em pé espiritualmente. E esse tesouro comece a fazer diferença na sua vida. E embora você tenha perplexidade, jamais o desânimo te domine. Em nome de Jesus, é uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Ou eu escolho a palavra de Deus para me sustentar, ou eu escolho as coisas da terra para me desanimar. É simples, difícil, mas possível. Não é fácil. Então, mas é possível. E tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,3 deixa bem claro, né? Somos perseguidos, mas o Senhor está com a gente. Ele é o nosso general de guerra, o leão da tribo de Judá. E ele venceu todas as coisas. Eu estava lembrando, né, Satanás, a fúria que ele está fazendo, o desespero, porque a Bíblia diz que quando chegasse o fim dos tempos, aumentaria a fúria de Satanás, porque ele sabia que pouco tempo lhe resta. E eu tenho certeza que nós estamos vivendo isso, né, Dê? Pouco tempo lhe resta. E eu lembrei do versículo, nem procurei, se vocês acharem aí para mim, mas que o Senhor vai simplesmente acabar com Satanás com o sopro da sua boca. Sai. Acabou. Esse tempo está para chegar. Só que na cruz do Calvário, Jesus Cristo colocou Satanás esmagado. Esmagou a sua cabeça. E o Senhor disse, se você for excelente para o bem e inocente para o mal, o Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Romanos 16, 19. Se você for excelente para o bem, se você buscar o bem do próximo, não o seu bem, porque o seu bem é Jesus Cristo, é o que você já tem nele, e for excelente para o bem. Inocente para o mal é não praticar o mal, não desejar o mal, não fazer o mal. O Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Então, não deixe Satanás sair debaixo do seu pé, tá? Porque se ele sair do pé, ele vai te encher. Ele vai te atormentar na mente, vai te atormentar no coração, vai te atormentar nos pensamentos, porque é o que ele tem. É a nossa mente, é a nossa alma. Se o nosso espírito está com Deus, ele está fortalecido em Deus, ele vai falar assim, ei, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Imagina. Que salmo lindo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O homem espiritual falando com o homem emocional. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sai dessa alma. É nós que temos que tirar a nossa alma da encrenca, gente. É a gente, através da nossa decisão, através de tomarmos posse daquilo que o Senhor traz para nós. Até ele fala que podemos até ficar abatidos, mas não somos destruídos. Exatamente como vencer as aflições. E é isso que eu quero deixar para vocês, porque esse poder vem de Deus. E sem Deus nada somos e nada podemos fazer.
que você não permita que os gemidos e os suspiros, que Ele transforma em intercessão e Ele escuta, fale mais alto do que a voz do Senhor, que é poderosa. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os teus pensamentos, sobre a sua família, sobre cada dificuldade que você está aí atravessando. Estamos juntos, sofrendo junto, passando por aflição juntos, mas mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de orar com vocês e que você abaixasse a sua cabeça. E se há alguém aqui que precisa de uma oração, está passando aí por uma dificuldade, você pode ficar de pé no seu lugar, põe a mão no seu coração. Nós vamos estar clamando para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que você se levante como uma pessoa, uma mulher valente, uma mulher que vai realmente receber a graça, e esta verdade de Deus vai inundar seu coração, inundar sua família, e aí você vai cumprir o propósito de Deus, ser tu uma bênção. Somos abençoados para abençoar, somos livres para libertar, somos curadas para curar. Esta é a dinâmica do Evangelho de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença, com estas vidas, ó Pai, que Tu conheces o coração, os gemidos, as aflições, mas hoje o Senhor diz, a minha voz é poderosa, a minha voz é extraordinária e vai realmente despedaçando o cedro que é tão forte, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, derrama do Teu poder sobre estas mulheres, derrama da Tua graça sobre estas famílias, que elas possam compreender o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, desta bênção poderosa. Em nome de Jesus, cura estes corações, cura essas almas, cura essas famílias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda obra maligna, toda mentira de Satanás, caia por terra. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, encontre poder, encontre, Senhor, o lugar no coração dessas mulheres, para que elas possam conhecer, Senhor, a verdade do Senhor, e como é possível vencer, apesar, Senhor, das lutas, e como é possível, Senhor, suportar, apesar das aflições. Louvado seja o Teu nome, por este tesouro que o Senhor coloca dentro das nossas vidas. Em nome de Jesus, derrama desta glória, ó Pai, derrama desta paz que excede a todo entendimento, e que o Senhor guarde o coração e a mente destas mulheres e de cada um daqueles que estão aqui, que vão ouvir esta mensagem no Teu poder, na mente, e a mente de Cristo seja a realidade destas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, cumpre esta palavra, que essas pessoas possam florescer como a palmeira. A Tua palavra diz no Salmos 92:12, o justo florescerá como a palmeira. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor levante aqui palmeiras. Tu sabes, ó Deus, que poder há, Senhor, na palmeira, e que esta graça maravilhosa esteja sobre elas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te bendizemos por este tempo, te louvamos, ó Pai, pela Tua fidelidade, e porque o Senhor, muito mais do que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor está fazendo aqui, e porque esta palavra não voltará para Ti vazia, mas prosperará para aquilo que o Senhor enviou. Em nome de Jesus nós louvamos e agradecemos. Amém. Um último pensamento, pode sentar rapidinho. A palmeira, nós vimos esses dias que a palmeira, a seiva dela fica no caule. E a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. Exatamente, porque a palmeira, só com muita tempestade e muita ventania, que a seiva sai do caule e vai para as pontas. Então, está muito vento? É porque você vai florescer. Eu creio que o Senhor vai florescer a vida desta igreja e a tua vida, em nome de Jesus. E a minha vida e a vida da igreja. Porque a tempestade está grande, mas ela está grande só para fazer a seiva subir e florescer. Que você floresça, que a sua vida seja linda, admirada, para a glória de Deus e para que a tua alegria seja completa. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.